boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Givan na área para mais uma aula de direito. Quais são esses direitos, meus queridos alunos, que nós precisamos aprender, entender? Nós estamos aqui, meus amados alunos, estudando primeiro o pai de todos os outros direitos. Direito constitucional. Direito constitucional. Vamos lá focar no direito constitucional. Vamos lá, meus queridos. Vamos focar nesse direito constitucional de maneira bem simples. Vamos lá, Nina. Vamos focar aqui o que nós vamos ver hoje, professor Givan. Nós vamos adentrar o assunto de legislação empresarial. Mas antes de nós adentrarmos sobre a legislação empresarial, nós precisaremos entender direito constitucional. Então, vamos ver pontos da aula anterior com questões. Vamos lá. Vamos entender o que é a Constituição Federal. Trata-se dos princípios fundamentais em seu artigo 1º. A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea implícita, caracterizada pela triparticipação dos poderes. Gente, cuidado com questões absurdas. Existem questões que são absurdas. Já eu vou ensinar para vocês como não cair nessa pegadinha. Eu faço assim, ó. Forma de Estado. Coloca a primeira letra F e a segunda E. Fé. Então, federativa. Ok? Regime. Regime de governo. Regime de governo, professor. Regime. Todo regime é demorado. Então, regime democrático. Forma de governo. Republicano. Sistema de governo. Presidencialista. Então, a forma de Estado é federativo? Verdade. E o sistema de governo é presidencialista? Sim. Entendeu? Sim. Então, você consegue entender, ó. Vamos lá. FE, federativo. Regime. É demorado. Então, gente, eu consigo entender estes assuntos quando eu consigo utilizar esses artifícios. Ó, ele colocou aí, ó, forma de Estado republicano. Não. Isso é uma forma de governo. Letra D não pode ser. Forma de governo republicano. Republicano. Tá certo. Caracterizado pela eletividade, temporalidade e responsabilidade do governante. Deu para entender? Então, gente, a forma de Estado é federativa e o sistema de governo é presidencialista. Então, a letra B seria a mais correta. Letra B, de bolo de chocolate com café e um suco de bacuri ou de graviola. Estou desejando. Então, meus amados, aí são macetes que eu aprendi na época que eu era concurseiro. A gente não esquece. Fé, forma de Estado. Fé, só não é federativo. Regime. Todo regime é demorado. Então, regime democrático. Aí vocês vão para o outro.
Sistema de governo presidencialista. Forma de governo republicano. Então a gente não se esquece nunca mais de responder essas questões. Letra B de bola. Professor, quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como republicano. Errado. Olha aí, F, E. A forma correta é federativa, não republicana. Está errado. Questões totalmente erradas. Constitui-se objetivos fundamentais federativos do Brasil. Autodeterminação dos povos. Está classificado lá no artigo 4º da Constituição Federal de 88. Esse aqui não faz parte dos objetivos fundamentais. Como é que eu sei, professor? É só colocar assim, ó. Com garra, erra pouco. Eu fiz uma frase. Com garra, erra pouco. Como é que eu vou descobrir, professor, quais são os objetivos fundamentais da República Federativa? Olha o macete de concurso aí, ó. Com garra, erra pouco. O que significa? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, ó. Garantir o desenvolvimento nacional. Erra. O que significa? Erradicar pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem a distinção de risco. Que é risco? Raça, idade, sexo, cor e origem, ou quaisquer outra forma de discriminação. Professor Gilvan Duarte, você conseguiu aprender a Constituição utilizando esses macetes? Perfeito, exatamente. Vamos lá para a quarta. A respeito do processo legislativo e dos direitos e garantias fundamentais, conforme disposto a Constituição, a concessão de asilo político ao estrangeiro é um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, mas como ato de soberania estadual, o Estado brasileiro não é obrigado a realizá-lo. E aí, gente? Certíssimo. O Estado não é obrigado, porque nós somos soberano. A gente não é obrigado a nada, porque nós somos um país soberano. Nós temos uma soberania. Entendeu? Nós temos uma soberania. Professor, quinta, de acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição, a opção que representa as formas de Estado e de governo adotados no Brasil. Quais são, professor Gilvan? Olha só, gente, como é simples essa questão. Assinala a opção que representa a forma de Estado, FE, e a de governo. Então, aí eu não vou nem ler as outras. FE. Presta atenção, o macete que eu ensinei, ó. FE. Federação. FE. Governo. República. Presidencialista não tem nada a ver. Federação não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, letra E. A. De forma bem simples. Aí nós temos aí pluralismo político, soberania, independência nacional, prevalência dos direitos humanos e não intervenção.
De acordo com a Constituição Federal de 88, a República Federativa do Brasil tem, nas suas relações internacionais, indicado apenas em quê? Gente, pluralismo político não entra, soberania não entra. Pronto, só essa. Aí nós temos aí a 2, a 4 e a 5. 2, 2, 4 e a 5. Letra A. Não vou nem ler as outras. Já vou explicar já por que eu estou acertando essa tanta questão, sem ter gabarito. Vocês podem conferir aí, o caderninho de vocês. Mesmo sem gabarito eu consigo analisar essas questões. Ó, tá vendo? 3, risquei aqui errado. 3, ó, porque eu risquei a 1 e a 2, ó, lá. Então, 3, 4 e 5, tá aí, ó. Letra E. Tá aí, professor. O Estado brasileiro deve a obediência irrestrita à própria Constituição, mas ainda assim assumiu termos desse Estatuto Político compromisso de regir suas relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos, erradicação de todas as formas de discriminação, dignidade da pessoa humana, redução das desigualdades regionais e inviolabilidade de direitos de segurança. 8ª, é correto apontar como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Peço para vocês, estudem o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º da Constituição. Estude todos, para vocês não ficarem perdidos. Estudem. Estudem. Tranquilo, meus queridos? Então, é uma forma bem simples a gente conseguir, meus amados, entender este assunto. Forma simples. Tranquilo? Ou não? Quero que vocês entendam. Para a gente conseguir compreender, entender estes assuntos de forma bem prática. Tranquilo? Forma prática. De forma tranquila. Ok, meus alunos? Tranquilo? É um assunto de suma importância. Certo? Então, meus queridos alunos, tranquilo? Tranquilo, meus queridos? São pontos que a gente precisa entender, ó, prevalência dos direitos humanos. Rege as suas relações internacionais. E o outro ponto, é correto apontar como objetivo fundamental a prevalência dos direitos humanos, não intervenção, defesa da paz, erradicação da pobreza e da marginalização e alto. Ó, letra D. Constitui um objetivo. Vou explicar o porquê. Não tem todas as questões que eu estava da 3, a 4, a 5,
Vamos lá. Ó. 3. Tá aqui, ó. Queimada nova. A 3, a 4 e a 5, ó. 3, 4 e a 5. Foi bem explicadinho aí, ó. E a 6, ó. Certo? De maneira bem sucinta. Expliquei para vocês. Aí, por que eu passei essas questões? Vocês vão ficar assim se perguntando. Vejam só, pessoal de Queimada Nova. Quando você abre tua Constituição Federal, tu vai ter o artigo 1º, que é conhecido como Sócio de Vaplu. É uma forma de nós decorarmos a Constituição, ó. Quais são os principais fundamentos que regem a Constituição Federal, seu artigo 1º? Aí tu vai lembrar, Sócio de Vaplu. Sócio de Vaplu. Sócio de Vaplu. O que é isso, professor? Só de soberania, C, cidadania, D, dignidade da pessoa humana, valores sociais, do trabalho de livre iniciativa e pluralismo político. Conseguiram compreender? São pontos cruciais. Cruciais. Certo? Conseguiram entender? Entendeu? Então, vocês já conseguem Queimada Nova responder uma questão. Certo? São pontos importantes. São pontos importantes. Alguma dúvida? Dúvidas? Ou não, meus queridos? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Queimada Nova, conseguiu compreender por que esse sócio de Vaplu? Sócio de Vaplu. Tranquilo? Então, meus queridos alunos, são pontos que a gente precisa compreender. São pontos que a gente precisa compreender. Certo? Se você não conseguir entender, a gente fica perdido na hora lá na frente, quando a gente for fazer a legislação. Professor, o artigo 2 da Constituição Federal. Nós temos 3 poderes. Eles são harmônicos e independentes entre si. Ou seja, o legislativo não manda no executivo. O executivo não manda no judiciário. O judiciário não manda no executivo. O executivo não manda no legislativo. Mas o executivo manda no legislativo? Não. Também não manda no legislativo. Ou seja, ninguém manda em ninguém. Porque eles são independentes. Eles são harmônicos. Ele tem que viver em paz.
O legislativo, executivo e o judiciário. O executivo faz leis, não é? Não, gente. É o legislativo. O legislativo faz leis e fiscaliza. O executivo cuida da parte da administrativa. O judiciário julga. Julga. Então, nós temos 3 poderes segundo a Constituição Federal, artigo 2. 3 poderes. Deu para entender? Então, depois do artigo 2, nós temos o artigo 3 da Constituição Federal, que ainda agora eu estava trabalhando com vocês. Estava trabalhando com vocês. De maneira simples. Então, recapitulando. O artigo 3º da Constituição. Artigo 3 da Constituição Federal. Então, professor, o artigo 3 da Constituição ele diz o seguinte: com garra erra pouco. Com construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erra em erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem distinção, sem preconceito de raça, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Promover o bem de todos sem preconceitos de idade. Então, essa daí, gente, é o artigo 3º da Constituição. Artigo 3º da Constituição Federal de 88. É construir, garantir, erradicar, promover. São pontos importantes. Então, eu vou construir, garantir, erradicar e promover. Então, como assim, professor? Cuidado, desenvolvimento nacional, os caras vão botar regional. Tá errado. Regional, o cara vai botar nacional. Tá errado. Então, tem como promover o bem de todos, sem distinção de origem, raça, cor. Vamos lá para o artigo 4. Depois do 3º que a gente decorou, vamos para o 4. Então, Joca Marques, Landry Salles, Parnaíba, Queimada Nova, eu estou dizendo para vocês que existem macetes. Ainda não comprei recos. O interpré-alto não é igual a rede com soco. O que tu está falando, professor? São coisas que a gente tem que decorar para a gente aprender. Deu para entender? Tranquilo? Conseguindo compreender esses pontos? Então, ainda não comprei recos. Então, eu tenho A, autodeterminação dos povos. Independência nacional. D, defesa da paz. Não intervenção. Concessão de asilo político. Prevalência dos direitos humanos. Igualdade entre os estados. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Solução pacífica de conflitos.
Esses são os principais princípios que regem o Brasil em suas relações internacional. Conseguiram compreender? São pontos cruciais. Não comprei recos. Princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção. Gente, autodeterminação dos povos, independência nacional, ninguém pode entrar no seu país, querer fuçar o seu quintal, ou seu terreiro. Ele dá concessão, sim, de asilo político, principalmente quem é perseguido de maneira política. Por exemplo, se chega uma pessoa que está em determinado país, foi perseguido pelos seus governantes, ele pode dar a concessão. Ah, mas se o país quiser invadir aqui, chegar no seu território, invadir, aí não pode. A gente tem um exército para isso. Igualdade entre os estados. Gente, um estado Nordeste, aqui do estado do Nordeste, não pode ser querer ser melhor do que o do Centro-Oeste, do Sul, ou do Sul ser melhor do que receber mais verbos, receber mais atenção, mais desenvolvimento. Isso não pode, tem que ter igualdade. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Solução pacífica de conflitos. O Brasil, ele não entra em guerra. Ele é um exército da paz. Deu para entender, meu povo? O exército é isso. Nós somos um exército de paz. Tranquilo? Há alguma dúvida no que está sendo colocado aqui? Que vocês precisam estudar? São pontos cruciais que precisamos estudar. São cruciais. Tranquilo? Então, esses pontos a gente não pode esquecer. Tem que trabalhar em cima desses pontos. Tranquilo, meus amores? Alguma dúvida? Está sendo colocado aqui para vocês. Ou não? Tranquilo? São pontos cruciais. Ok? Então vamos lá. São pontos que a gente tem que colocar em prática. Gente, eu acho que eu tenho até uma ideia, tá? Desses termos. Dizer assim, cara, professor Gilvan, eu fico pensando que isso aqui deveria ser obrigação. Até nas escolas a gente deveria ter a Constituição Federal, a partir do ensino médio. A partir do ensino médio, já devia estar estudando este assunto. Ok, meus queridos? Ou não? São pontos cruciais para dentro destas questões. Se vocês conseguirem estudar, se dedicar, vocês nunca vão errar questões nenhuma. Professor, é importante que o direito é dividido em dois grandes grupos, que a gente aprendeu na aula passada. Em direito público
em direito privado. O direito público ele regula as relações que predominam os interesses gerais da sociedade. O direito privado é o ordenamento jurídico que rege os interesses. Então, o direito público, gente, ele pode ser o direito condicional, que é o pai de todos, o direito administrativo, o direito penal, o direito tributário, o direito processual, o direito internacional, o direito civil, o direito comercial, o direito do trabalho, o direito do consumidor, direito internacional, direito... Aqui eu estou elencando só alguns direitos. Mas nós temos o direito do trabalho, que é o melhor, o direito do empresarial, que eu gosto muito, e o direito tributário. O que é direito tributário? É o ramo do direito público, que tem como propósito regular como ocorre a cobrança de tributos. Nós temos o Código do Tributário Nacional, que é uma lei infraconstitucional brasileira promulgada sobre o número de 5.172. Ela é de 1966. Passou por várias alterações, mas precisamos de uma reforma. Conseguiram entender? Eita, Kathleen, vocês não estavam prestando atenção, era? Mas assim, Kathleen, vocês podem rever essa aula depois, porque quando eu for adentrar ao assunto propriamente dito, ou seja, as leis secas, precisaríamos deste assunto, ok? A gente precisa. De uma maneira bem sucinta. Então, fonte do direito tributário, Kathleen. Nós temos fonte do direito tributário. O que significa isso? Que o direito tributário ele não é feito de uma lei, de uma só. Ele é várias leizinhas. Ele tem Constituição Federal misturada, ele tem medida provisória, ele tem resolução do Estado, decretos, tratados internacionais, convênios, é um tanto de coisa. Então, o direito do trabalho é outro. Decretado aqui, ó, direito do trabalho. Depois do tributário, nós temos outro direito do trabalho. Ah, por que eu estou mostrando isso, Kathleen? Porque se você quiser estudar sobre direito tributário, basta colocar no Google 5.172, 66 e 5.452 de 43. Então, fonte de direito, professor. Fontes do direito. Eu tenho do direito do trabalho, eu tenho fontes materiais, quando as pessoas fazem greve, movimentos operários. Temos fontes normais, que é a Constituição Federal, leis, decretos, que é súmula vinculante. Lá naquele passo lá, ó, que eu vou circular aqui, ó, súmula vinculante. Que é isso, professor? É quando uma decisão do juiz, certo? Para virar primeiro uma súmula vinculante, tem que ir para o STF, superiores tribunais. Superiores e esses superiores tribunais que eles tomam decisões sobre um determinado conflito que existe. Se existe um conflito em determinada lei, um exemplo, nós tínhamos dois tipos de prisões no Brasil, que chamado de prisão civil. Existe a prisão civil e a prisão penal. Penal porque você cometeu algum crime. Civil é diferente. É um civil, um cidadão que deixou de pagar uma dívida e não tem condições financeiras de pagar. Existe a PA, que é a pensão alimentícia. Existe a pensão por se tu comprar um carro ou uma moto e não pagar, tu poderia ser preso. Antigamente, antes de 88, algumas empresas elas poderiam reivindicar a prisão da pessoa, porque não pagou uma determinada dívida. E o STF
resolveu entrar no meio e reivindicar isso. Olha, perante alguns países, internacionalmente, nós estava sendo um país que estava agindo como se essa prisão civil por dívida seria algo ideal. Não é, gente. A prisão por dívida não é porque às vezes a gente não quer pagar. Tem vários fatores. Então, o STF decidiu lançar uma súmula vinculante número 25, dizendo assim, olha, a partir de hoje não vai haver mais prisão civil por dívidas. A única prisão civil por dívida que deve existir, segundo a súmula vinculante número 25 do STF, é a PA, pensão alimentícia. A única. Somente. Então, súmula vinculante é isso. Portarias, instrumentos normativos, acordos internacionais, sentenças, acordos coletivos, intervenções. Tudo isso aí, gente, são pontos cruciais e importantes a gente conseguir compreender. Certo, meus queridos? Há alguma dúvida? O que está sendo colocado aqui para a gente não se perder nesse assunto? Tranquilo? Tranquilo? Então, nós temos, depois, dentro do direito do trabalho, nós temos uma representatividade dentro do direito do trabalho. Eu queria que vocês lessem o artigo 7 da Constituição Federal, porque quando a gente for falar do artigo 6 e 7, o direito do trabalho, ele nasceu aqui, ó. Piso salarial, salário mínimo, tem que me pagar, tem. Seguro-desemprego, o que é? Isso vocês vão entender nessas aulas de direito. E hoje, nosso direito empresarial ou direito comercial, um ramo do direito que tem como objetivo cuidar do exercício da atividade econômica organizada de fornecimento de bens e serviços, chamada empresa. Seu objeto de estudo é resolver os conflitos de interesses envolvendo empresários ou relacionado a empresas. Inclusive, dentro do direito empresarial, vamos ter o comercial, o direito do consumidor, de maneira econômica. De maneira econômica. Conseguiram compreender? Então, o direito empresarial tem origens no antigo Código Comercial, que foi editado em 1850, só que houve uma reforma no novo Código Civil, que fez uma reestruturação, revogou desta forma a primeira parte do Código Comercial, mas manteve a segunda referente ao direito marítimo. O Código Civil manteve vigente outras leis comerciais, como a lei da sociedade anônima, que está no seu artigo 2037. Aplica-se aos empresários e às sociedades empresárias as disposições da lei não revogada, referente aos comerciantes ou às sociedades comerciais. Então, o direito empresarial, gente, assim como as outras áreas, é regido por princípios. Nós temos o princípio da soberania nacional, propriedade privada, fundação social, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução de desigualdades sociais, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, busca do emprego pleno, tratamento favorecido para as empresas, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, dando incentivos,
Esses princípios, gente, eles podem ser explícitos ou implícitos. Implícito é o que eu não vejo e explícito é o que eu vejo. Se tu abrir o artigo 37 da Constituição Federal, tá lá. Tá lá os princípios. Certo? Tá lá os princípios. Aí tem um princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Nós temos. Conseguiram compreender? De uma maneira bem sucinta? Ou não? Tranquilo? Ou não, meus queridos? Então, nós temos o princípio implícito, que é aquele que eu não vejo. Da proporcionalidade, autotutela, soberania, que eu vou explicar isso depois para vocês. O Código Civil, gente, após mais de 20 anos de transmissão do Congresso, foi promulgado no dia pela Lei 10.406. Promoveu a unificação do direito privado, reunindo direito civil e direito de empresa ao mesmo tempo. Direito empresarial. Então, coloquei aqui questões para vocês, para que a gente treine mais questões. Ó. E eu vou deixar uma sugestão de leituras para vocês praticarem a leitura. Certo? Esse aqui só foi a forma introdutória de direito empresarial, mas pode estudar. Ok, gente? Então, muito obrigado. Fique com Deus, meus queridos alunos, e até a próxima. Tchau, tchau.